Eu sou Macorati e nessa videoaula vou continuar mostrando como criar a nossa camada de acesso a dados genérica. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma solução usando o Visual Studio 2012 for Windows Desktop, criar uma solução com o nome Acesso Dado Genérico. Essa solução vai conter 3 projetos. Então eu vou ter uma solução, 3 projetos. Cada projeto representa uma camada. Eu vou ter uma camada, um projeto do tipo Class Library, que eu vou chamar de DAO, que vai ser a nossa camada de acesso a dados. Vou ter outro projeto do tipo Class Library, chamado BLL, que é a nossa Business Logic Layer. Aqui é Data Access Layer. E eu vou ter um outro projeto do tipo Windows Forms, que vai ser a nossa camada de interface. Então, vamos iniciar o Visual Studio for Windows Desktop. E vamos aqui, File, New Project. Então aqui, eu vou selecionar o template Visual Basic, Visual Studio Solutions, e vou criar uma Blank Solution, com o nome Acesso Dados Genérico. Acesso Dados Genérico. Vou dar um OK. Então eu tenho minha solução criada e agora eu vou criar os 3 projetos. Vou criar primeiro o projeto DAO, do tipo Class Library. Então eu venho File, Add, New Project. Estou incluindo um novo projeto. O tipo aqui do projeto, a linguagem Visual Basic, Class Library. E aqui eu vou chamar de DAO. Vou confirmar, DAO. Vou dar um OK. Pronto, ele me criou aqui um projeto. Agora eu vou criar um outro projeto. Vou adicionar File, Add, New Project, do tipo Class Library. Vou chamar BLL, que é a minha camada de negócios, Business Logic Layer. Dou um OK. Ele criou a camada aqui. E por último eu vou incluir um novo projeto, File, Add, New Project. Só que aqui vai ser a nossa camada de interface, então vai ser o Windows Forms, que eu vou chamar de WinForms Test. Onde eu vou testar a minha camada de acesso a dados genérica. Vou dar um OK. Pronto, eu já tenho aqui a minha solução e os meus 3 projetos. Vou salvar. Eu vou começar criando a camada de acesso a dados. Tá? Então, quando eu criei o projeto, ele me criou uma class library. Uma classe, desculpa. Então aqui, ó, nesse projeto eu vou ter uma classe conexão BD, onde eu vou ter um método getAcesso, que vai me retornar a string, não string de conexão, no arquivo appconfig da aplicação. Pode ver que quando eu criei aqui o projeto da camada de interface, ele me criou, além do formulário, um arquivo appconfig, onde eu vou definir aqui minhas strings de conexão. Então, na camada DAO, eu vou ter uma classe chamada getAcesso, que vai me obter a string de conexão conforme o banco de dados que eu quero acessar do arquivo appconfig. Então, vamos criar. Eu vou aproveitar essa classe, eu poderia excluir, mas eu vou aproveitar. Conexão BD. Ele vai renomear. Bom, como nessa classe eu vou definir
eu vou ter que obter a string de conexão do arquivo de configuração, eu vou ter que incluir uma referência aqui nesse projeto ao namespace System Configuration. Então eu vou selecionar o projeto no menu Project, vou colocar Add Reference e vou selecionar aqui Assemblies e vou lá em System Configuration. Olha aqui, ó. Vou marcar esse namespace e vou incluir essa referência no meu projeto. Down. E aqui eu já posso declarar o import ao System Configuration. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar a classe Configuration Manager para acessar o arquivo appconfig. Então vamos lá. Eu vou trabalhar com métodos estáticos para facilitar aqui o nosso trabalho e eu não ter que criar instâncias da classe. Você sabe que um método estático ele não é um método de instância, ou seja, eu não preciso criar uma instância da classe para ter acesso a ele. Ele é um método de classe. Então eu vou definir duas variáveis aqui estáticas. Então no Visual Basic a palavra shared é a mesma coisa que a palavra static da linguagem C#. Então eu vou definir shared, vou colocar aqui, ó, uma variável para obter a string de conexão estática, outra para obter o nome do provedor. E agora eu vou criar um método, né? Porque você tem que ser um método público, estático, não vai retornar nada, e eu vou chamar aqui getAccess. E aqui eu só vou passar para esse método o tipo de acesso que eu quero obter. Se é com MySQL, se é com SQL Server. Então aqui eu vou sempre dar um try-catch, né? Bom, e agora, conforme o tipo de acesso, né? Eu vou dar um select case e se ele for MySQL, né? Eu vou atribuir a connection string. Então aqui que eu vou usar a classe Configuration Manager. Essa classe ela vai obter esse valor do arquivo de configuração. Então ele vai lá na seção Connection String e aqui vai procurar pelo nome. Eu vou dar um nome MySQL Connection String e vai obter a Connection String. A mesma coisa eu vou fazer para o provedor. Para ganhar tempo, ele vai usar o mesmo código aqui, né? Só que aqui ele vai obter o nome do provedor. Ok? Caso for um SQL Server, ele vai fazer a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que em vez ele vai procurar pela string de conexão chamada SQL Server. Bom, vou lançar uma exceção, né? E aqui, vou criar um
um outro método que vai retornar a string de conexão ela só vai retornar public. Opa. Eu tinha feito aqui, eu cometi um erro aqui. Criei aqui uma função, um método chamado connection string, que vai me retornar a string de conexão que ele obteve aqui. E vou fazer a mesma coisa para o nome do provedor, que ele vai retornar o provider name. Pronto, a minha classe conexão BD está definida. Você vê que é bem simples, né? E vai me retornar, como eu vou testar apenas com 2 bancos de dados, MySQL e SQL Server, eu vou definir essa string de conexão no arquivo appconfig, né? E eu vou passar o tipo de acesso, ele vai lá, obtém a string de conexão, o nome do provedor, e aqui ele me retorna esses valores. Então, vamos fazer isso agora, para não esquecer. Eu já vou abrir aqui o projeto Windows Forms e vou definir aqui, olha, dentro da tag Configuration, né, vou definir aqui, ó, criei uma tag Connection String, add name, o nome, né, da string de conexão, a string de conexão e o nome do provedor. A mesma coisa para os SQL Server. Então é daqui que ele vai obter a informação. Então eu fiz isso para tornar mais claro. Quando esse código for executado, ele vai lá no arquivo de configuração, obter a informação e retorna. Vamos agora definir a classe DAO genérico. Essa classe ela vai ter 3 métodos. Criar comando, que vai criar um objeto do tipo tbcommand para um provedor específico. Criar parâmetro, que vai criar parâmetro para esse comando. E executar comando, que vai executar esse comando. Vou ter uma enumeração também para definir qual tipo de comando eu vou executar. O execute no query, execute reader e o execute scalar, que são métodos nativos da Adonet. Esse método é usado para inserir, deletar e atualizar registros. Ele não retorna registro, ele só retorna o número de registros afetados. Esse aqui vai retornar um data header, e esse aqui retorna um único valor, uma linha, uma coluna. E eu vou ter 2 métodos que eu vou ter que criar via código, que é para retornar um data table e um dataset. Tá? Tudo aqui no executar comando. Então eu vou ter que criar uma classe DAO genérico e criar esses métodos. Vamos aqui na projeto DAO, né, onde eu estou trabalhando. Vou no menu Project, Add Class. E aqui eu vou colocar DAO genérico. DAO genérico, né? Isso, DAO genérico. Bom, essa classe aqui, ela é aqui que eu vou usar as factories, né? Que eu vou ter que definir o namespace System Data Common. Então eu vou definir primeiro, né, o System Data, que é o namespace que eu vou usar porque eu vou trabalhar com dataset
data table, o system data common, aonde estão as minhas classes de provedor independente, e aqui eu vou também trabalhar com generic. Então, o primeiro método, vou trabalhar com o método estático, né? Vai ser criar comando. Então, para criar um comando, eu vou passar alguns parâmetros aqui. Primeiro vai ser o tipo de acesso. Depois eu vou informar o texto do comando, né? Se é um comando SQL, se é uma história de procedura, o nome, né? O comando, o tipo do comando, né? Aqui é do command type. E a lista de parâmetros, se o comando tiver lista parâmetros. Vai ser uma lista. Aqui já está usando as classes parameter. Então isso aqui é do tipo command, db command. Aqui eu esqueci. Pronto. Então aqui, ó, o meu método criar comando está recebendo os parâmetros, né? Então, na conexão DB, eu vou lá obter, né? Conforme o tipo de acesso qual provedor eu vou usar. Aqui eu vou usar um try-catch. Então aqui eu vou criar minha factory. Então, aqui que eu vou usar o DB provider factories. Vou usar o método getFactory para obter o provedor, que vai ser retornado ali da minha classe conexão BD. Com isso, posso criar a conexão conforme o provedor que eu obtive, né? Eu vou criar a conexão. Então, ao invés de eu estar utilizando aqui SQL Connection, MySQL Connection, eu estou criando a conexão, né, usando o provedor independente para o provedor que eu estou usando no momento. Aí na conexão, com a conexão obtida, eu já posso definir a string de conexão lá do arquivo conexão BD. Ok? E agora eu vou criar um comando para a minha conexão. Vou dar o create command. E aqui no comando eu vou definir o texto, né? E aqui eu vou definir o tipo. Vou verificar se a lista de parâmetro não está vazia. E se ela não tiver, eu vou para cada objeto parâmetro, na lista de parâmetros,
eu vou adicionar o parâmetro na coleção parameters do meu comando. E aqui eu retorno comando. Aqui eu vou lançar uma exceção. E assim eu criei meu método criar comando. Muito simples, muito fácil de entender. Vamos agora criar um método criar parâmetro. Public shared function criar parâmetro. Aqui ó, eu vou ter que passar o nome do parâmetro, o tipo do parâmetro, aqui é do tipo dbType, e o valor do parâmetro, que é um objeto. Isso vai ser do tipo dbParameter, vai retornar. Aqui eu vou dar um try catch. Então aqui ele vai ter que obter qual é o meu provedor com que eu vou trabalhar, né? Depois vou definir o parâmetro. E criar o parâmetro. Aí o que eu vou fazer? Se ele não for vazio, né? Então, eu vou atribuir o nome, depois vou atribuir o tipo, e depois vou atribuir o valor. E vou retornar o parâmetro. Vou lançar a exceção. E pronto. Aqui está meu método criar parâmetro. Também muito simples, né? Note que aqui na classe DAO genérica, eu não estou fazendo referência a nenhum provedor específico. Estou sempre usando os provedores independentes, né? E os seus respectivos métodos. Então agora eu vou criar a classe para executar o comando. Antes disso, eu vou definir uma enumeração aqui. Para ganhar tempo, eu já vou copiar o código do tipo chamada tipo de comando. Aqui eu estou definindo quais são os comandos que eu vou executar, né? Então, esses 3 comandos aqui são nativos da plataforma .NET e aqui eu vou ter que criar. Como esse código é mais extenso e para ganhar tempo, eu vou copiar esse código aqui, senão fica muito extensa a videoaula, né? Então aqui, olha, o método executar comando
recebe o tipo de acesso, né? O texto do comando, o tipo, a lista de parâmetros e qual comando eu vou executar. Então, ele cria comando, já usando o método criado ali, né? E em cima do comando, eu defino também o retorno, e em cima do comando, eu abro a conexão, e conforme o tipo de comando que eu for executar, ele já executa o comando. No caso do execute non-query, reader e escalar, ele está usando os comandos nativos da Adonet. No caso do execute data table, eu estou aqui criando um novo data table, executando o header, lendo e retornando a tabela, que é um data table. E aqui, no caso do dataset, eu estou obtendo o nome do provedor, criando um adapter específico para ele, definindo o texto do comando, o tipo, atribuindo o comando ao adapter e preenchendo o dataset e retornando o dataset. Aqui eu estou verificando se não é do tipo execute reader, para ter certeza que a conexão seja fechada se ela estiver aberta. E aqui eu libero os recursos. Então, esses três métodos aqui foram criados na classe e ela está pronta para ser usada. Naturalmente, essa aqui é uma classe que pode e deve ser melhorada. Aqui eu não estou trabalhando com transação, né? Eu não estou definindo parâmetro de entrada e de saída, mas essa classe, nós vamos mostrar que ela é funcional para realizar as operações CRUD de acesso e persistência a dados. Naturalmente, num projeto mais complexo, você vai ter que melhorar a classe, né? Então, com isso, nós podemos encerrar essa videoaula, pois já criamos a nossa camada de acesso a dados. Na próxima videoaula, nós vamos testar a nossa camada de acesso a dados, definindo os demais projetos. Até lá!